A apresentação do trabalho é dividida em 3 a 4 etapas. Nessa primeira parte, eles vão fazer uma apresentação aí no total de 20 minutos, tá? Depois a gente passa para a segunda parte, que são as arguições da banca, o Sr. Baratão e o Sr. Saldanha. Na terceira parte, né, a banca se reúne separadamente para deliberar sobre o trabalho, e na última parte a gente dá aí o resultado da aprovação do trabalho, aí, né, a situação final do trabalho. Bom, então a gente vai agora para a primeira etapa. Vocês têm aí 20 minutos para apresentação, fiquem à vontade para começar quando vocês quiserem. Primeiramente, boa tarde a todos. Como a gente falou, o nosso tema é Sistema de Controle Aplicado ao Sumo de Robôs, e os integrantes é o Danilo, o Matheus e o Vinícius. O nosso orientador é o professor e mestre Egito Raimundo. Para iniciar, a gente vai falar um pouco do objetivo do projeto. Então, a gente é integrante da equipe Robotibuls, onde a gente executa o controle hoje de forma indireta. Então, a gente manda potência para os motores e de forma indireta a gente realiza esse controle, não tem um controle propriamente dito. Então, o nosso intuito é fechar a malha para que a gente tenha uma assertividade maior nesse controle. E a gente também vai fazer a supervisão e controle através do supervisório. Então, eu vou falar um pouquinho agora do que é o sumo de robôs, né? Ele é muito parecido com o sumo de humanos, onde a gente tem duas pessoas, uma empurrando a outra para fora. Aqui ocorre a mesma coisa, só que com robôs. E aí a gente vai conseguir aplicar os principais conhecimentos aí que a gente viu desde o ensino fundamental aí, que são a base da engenharia, que é matemática e física. E isso também está incluso aí dentro da robótica, onde vai ter várias vertentes aí da indústria 4.0. Agora eu vou falar um pouquinho do funcionamento e da arena de batalha. Então, a luta ocorre em 3 rounds e é vencedor aquele que vencer 2 dos rounds. E é considerado perdedor aquele que primeiro tocar para fora da arena. O robô, ele é esse como vocês estão vendo, e ele possui um limite aqui de 20 cm por 20 cm e uma massa de no máximo 3 kg. Ele também pode ser dividido na categoria autônoma e na categoria rádio controlada, onde os autônomos funcionam através de sensores e o rádio controlado tem uma pilotagem ali por trás. A arena que a gente compete é essa, chamada de dojo, no qual ela é composta de metal invertente da gente adicionar ímãs de neodímio na base do robô, e aí sim tem uma força de tração que aumenta a normal do robô. Falando um pouco agora da fundamentação teórica do nosso trabalho, a gente fez a utilização de motores de corrente contínua, que são responsáveis para poder transformar a energia elétrica, nesse caso energia contínua, em energia mecânica. E eles são basicamente divididos em 2 partes, a gente pode separar em 2 partes principais, né? Que é o estator, que é uma parte que é fixa, e o rotor, que é a parte interna, que é a parte que fica ali, o eixo, que é onde vai girar e assim transformar em energia mecânica. Além disso, nós utilizamos de encoders, que nada mais são do que sensores de posição, e que eles possam ser divididos ali em 2 categorias. Primeiro, relacionado ao tipo de tecnologia que a gente utiliza, eles são divididos em sensores ópticos, magnéticos ou capacitivos, e quanto à forma que ele entrega essas suas variáveis de posição. Pode ser absoluto, que a gente entrega direto ou a posição do encoder, ou se não, uma medida de velocidade, por exemplo, ou incremental, que ele vai dar os pulsos, e aí um controlador externo vai estar calculando qual que é a posição de forma indireta. Pegando agora a parte matemática, a gente tem aqui um modelo de um robô de 2 rodas, e a gente tem que determinar aqui a pose dele. A pose nada mais é do que a posição que o robô está. Aí você pode ser dividido entre ele vai ter aqui a posição Y do robô no plano cartesiano, a posição X do robô no plano cartesiano e uma posição θ, que seria a diferença aqui entre o eixo Y do plano e o eixo Y do robô. A partir disso, então, a gente tem a pose, né? Aí se a gente pegar a derivada da pose, a gente tem um modelo jacobiano, que é determinado por essa matriz, que a gente chama de matriz jacobiana, e em cima disso a gente consegue fazer alguns cálculos que a gente vai mostrar depois para poder chegar às variáveis. E além disso, nós utilizamos o controlador PID, que é um controlador bastante utilizado no ramo da automação, que ele basicamente vai executar 3 ações: uma ação proporcional em cima do erro instantâneo, uma ação integrativa, que vai estar atuando em cima do erro acumulado, e uma ação derivativa, que tenta prever o erro futuro de forma a ele não errar muito, não ter uma overshoot tão grande futuramente. E
essa equação aqui embaixo então, seria a equação que determina um controlador PID. A gente fez uso também de sistemas supervisórios, que a gente utiliza tanto para poder monitorar, quanto para poder a gente selecionar alguns valores de variáveis de uma planta, nesse caso do nosso trabalho. Né? E para a gente poder fazer esse sistema supervisório, a gente usou o protocolo MQTT, que é um protocolo de IoT, que é um dos ramos ali da indústria 4.0, um dos pilares da indústria 4.0. E o MQTT ele funciona dessa maneira. A gente tem o MQTT Broker, que seria um servidor, e a gente tem os clientes, ou clients em inglês, né? Que eles vão se conectar ao broker. E a gente tem duas ações que são possíveis de se fazer, duas operações dentro do MQTT. A gente pode fazer a operação de subscribe, que em português seria inscrição, que um cliente pode se inscrever em algum tópico, ou a operação de publish, que seria publicação, em que um cliente pode publicar um tópico. Nesse caso, a gente tem um exemplo, né, que esse cliente está publicando um tópico temperatura, e esses dois clientes estão inscritos no tópico temperatura, então eles vão receber a informação que foi publicada para aquele cliente. E agora, comentando um pouco mais sobre os materiais que nós utilizamos, a gente utilizou dois motores do modelo RS775, a velocidade nominal deles é de 18.000 RPM e a tensão nominal de alimentação é de 16,8 volts. Para poder fazer a transferência mecânica do motor para as rodas, a gente usou uma redução de 9 para 1. Isso significa então que a velocidade na roda vai ser aí 9 vezes menor do que a velocidade no eixo do motor e fez o controle por PWM. E os encoders, a gente usou dois também, um para cada roda, e ele pode ser subdividido em duas partes. A gente tem uma parte móvel, que é o disco. Esse disco ele tem 32 N's, ele vai acoplado aí no eixo da roda. E a parte fixa, que é o nosso sensor. A gente utilizou aí o C860NP. Então esse nosso encoder, para comunicar as subdivisões, é um encoder incremental e é do tipo óptico. Então, de acordo com que nossa roda vai girando, ele vai adquirindo os pulsos aí e vai enviando essa informação para o nosso microcontrolador para a gente fazer a nossa análise. Aí nós temos também outros materiais. A gente utilizou o microcontrolador STM32, que nele é onde fica o core do nosso projeto. Então aí toda a parte de lógica, controle é realizado dentro do STM32, leitura de sensores e tudo mais. O microcontrolador STM32, ele é utilizado aí para poder fazer a parte de publicação do MQTT. Então toda a parte de comunicação com rede é feita através aí do STM32. Para a gente poder tratar a parte de potência dos motores, a gente usou o driver RoboClown 260A, que é esse driver aqui que ele consegue pegar as potências e jogar nos motores, enviado aí, comunicando também com o STM32, e além dele tem alguns sensores de corrente e de tensão já implementados nele. Para poder fazer comunicação com o usuário, a gente utilizou o módulo Bluetooth HC05, ele também é conectado ao STM32 e ele faz conexão com dispositivos Bluetooth, como celular, notebook, por aí vai. E para fazer a alimentação do sistema, a gente usou baterias de lítio-íon polímero, bateria limpa, né, de 4 células, que ela tem uma tensão nominal de 14,8 volts, mas quando ela está 100% carregada, ela fica aí por volta de 16,8 volts. E o software que a gente utilizou foram STM32Cube IDE, que ele é basicamente o nosso programador do STM32. A gente usou o framework SPDF para poder fazer a programação do ESP. E a gente usou aí a solução do Taguaiô para poder fazer toda a parte do sistema supervisório e do MQTT. O SPDF e o STM32 a gente programou em linguagem C. E agora comentando sobre o nosso projeto integrado em si. Como eu comentei, nosso STM32 ele é o cérebro do robô. Então ele vai comunicar aqui com todos os periféricos aí diretos, né? Ele comunica aqui então com o HC05, o nosso módulo Bluetooth, utilizando o WORT, e o protocolo que a gente utiliza é um protocolo proprietário, que ele basicamente vai estar usando aí o número da jogada. Então a jogada seria a estratégia que a gente seleciona para o robô. Então ele também comunica o STM32 com o nosso driver, o RoboClown, e aí o protocolo dele já é definido pela própria API do RoboClown, que a gente usa o patch serial, que é o pacote serial que é enviado aí. E esse protocolo tem basicamente um endereço, que é o endereço do RoboClown, um comando ou resposta, ou seja, o STM pode solicitar alguma informação para o SPT2, para o RoboClown,
e o robô clown pode responder utilizando esse byte aí. A próxima parte aqui do nosso PET Serial seria a informação. Pode ser, por exemplo, uma informação de uma tensão, uma corrente do motor, por aí vai. E por último, a gente utiliza aqui a CRC16 para poder fazer a verificação de integridade do sinal. A comunicação entre o STM32 e o STM2 é feita aí através de SPI. SPI, que é uma tecnologia aí que é duplex, né? Então a gente poderia comunicar tanto do STM32 para o STM32, mas nesse caso a gente utilizou só um sentido, só a informação da STM para o ESP. E a gente também utilizou um protocolo proprietário. Então a gente tinha o nosso pacote sendo formado com o cabeçalho, que seria o tipo de informação, a carga útil, que seria a informação em si, e o CRC16, utilizado para verificar a integridade do sinal. E o ESP-T2, ele é o último periférico nosso que está dentro do robô. Todos os outros já são na rede, então a gente utiliza aí a rede TCP/IP para poder publicar as informações do ESP lá na rede. Então a gente utiliza aqui o broker MQTT nosso, ele é próprio da TAV, eu vou entrar isso mais a fundo mais à frente. E ele também comunica ali com o TAV Run. Aqui, como eu comentei, a gente usa o protocolo MQTT, a gente publica sempre nossa informação em formato JSON. Então a gente tem aqui publicado no tópico TC Robot Bus barra alguma coisa, que pode ser a nossa informação. Aqui a gente tem a variável que a gente está publicando, o valor, que pode ser, por exemplo, uma tensão de bateria, e a unidade, pode ser volts, metros por segundo ou amperes, por aí vai. Agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento de dados. Então, o primeiro passo é a gente imaginar que a arena do dojo ela é um plano cartesiano, como a gente está representando aqui. E o nosso objetivo é descobrir a variável x, y e θ, nada mais é que a pose do robô. Então, para isso, a gente inicia encontrando a circunferência, onde a gente multiplica π por d, que é o diâmetro da roda. Então, a gente pega essa circunferência e divide pela quantidade de pulsos do robô, quantidade de pulsos do encoder, que no nosso caso é 32 dentes. E aí a gente acha que a cada pulso que o encoder lê, ele tem um deslocamento do nosso robô de 4,37 milímetros. Com isso a gente pode aplicar na fórmula da velocidade. Aí na fórmula da velocidade a gente tem ΔS sobre ΔT, onde a gente deixa o ΔT fixo em 50 milissegundos e a gente executa a leitura de pulsos como ΔS. A gente precisa comentar aqui, vale salientar, né, que esse ΔT ele é até considerado um pouco alto aqui para o projeto. Idealmente ele deveria ser mais baixo para que a gente tivesse uma velocidade mais próxima da instantânea. Só que devido à resolução do nosso projeto, o deslocamento de um pulso, acaba que se a gente diminuir muito esse tempo, a gente não tem um ΔS considerável ali, uma quantidade de pulso considerável. Então a gente aceita perder um pouquinho de precisão, e no intuito disso a gente teve que aumentar um pouquinho o ΔT. Aí, obtendo as velocidades na roda direita, que a gente vai chamar de VD, e na roda esquerda, que a gente vai chamar de V, a gente pode calcular as velocidades angulares. Então, a velocidade angular do robô vai ser VD menos VE dividido por B, sendo que B é a distância entre as rodas. A velocidade angular na roda direita vai ser VD dividido por C, sendo que C é o raio da roda, e a velocidade angular na roda esquerda vai ser VE dividido por C. Então, com isso, a gente pode aplicar essas equações na matriz jacobiana, que é representado aqui. E aí a gente tem as equações, né? Derivada de x, derivada de y e derivada de θ. A gente vai começar por derivada de θ, que é c que multiplica a diferença entre as duas velocidades angulares dividido por b, e obtendo θ, a gente consegue realizar uma integração no tempo para a gente obter o próprio θ. Obtendo o θ, era um passo importante a gente executar antes, porque o θ ele era variável da derivada de x e da variável de y. Então, obtendo o θ, a gente consegue obter derivada de x e derivada de y, que mais tarde a gente pode realizar a integração no tempo também, para obter x e y, formando assim a pose do robô, que era o nosso objetivo. Agora, falando do nosso controle, para a gente poder ter um controle mais simples, que não fosse multivariável, a gente quebrou ela em duas etapas. Então, a gente tem o controle de rotação e o controle de deslocamento. O controle de rotação, então, ele vai ter aqui como variável o θ, né? Então, o nosso setpoint vai ser o θ setpoint aqui, que é o valor que a gente vai selecionar lá, e a gente vai ter a leitura aqui também do θ PV, que seria o nosso valor da leitura e tratamento do θ. Aí, pegando essas duas variáveis, a gente pode calcular o θ erro, que vai ser a entrada do nosso controlador PID,
Aí tendo o teta-erro, a gente consegue chegar ali no controlador PID e aplicar ali os danos. Né? A saída do nosso controlador PID vai ser 2 valores de potência que vão se aplicar no nosso sistema, um para cada roda. Esses valores vão ser iguais em modo, porém eles vão ter sinais opostos, para que dessa forma a gente tenha que o robô gire em torno do próprio eixo, dependendo do sentido que tiver cada um desses valores. E esse valor de potência então, vai ser aplicado aqui no nosso sistema, que é composto tanto pelo controlador, passando pelo driver, depois pelo motor, até a redução e por fim chegando nas rodas. E o feedback aqui, né, a representação vai ser feita através do sensoramento dos encoders, do tratamento de dados, para a gente chegar de novo com um novo valor ali de tela. Já o controle de deslocamento ele vai servir para a situação que a gente quer deslocar o robô em linha reta. Então aqui a gente vai ter como set point nosso o X set point e o Y set point, que vão ser entradas ali, e a gente vai realimentar aqui com o valor de X e Y atuais. Com esses valores aí a gente consegue calcular a distância euclidiana entre a pose atual do robô e a pose objetivo, e com esses valores, esse valor de distância euclidiana vai ser a entrada do nosso controlador PID. A saída dele também vão ser 2 valores de potência para as rodas, só que nesse caso vão ser iguais tanto em modo quanto nos sinais, para que dessa forma, se a gente tivesse um sistema ideal, o robô iria se deslocar perfeitamente numa linha reta. O sistema vai ser exatamente o mesmo que o outro, né? E aqui a gente vai ter novamente as rodas e a representação através dos encoders para a gente chegar em novos valores de X e Y, como a gente já mostrou antes no tratamento de dados. Aqui a gente tem uma parte que vai mostrar um pouco de como funciona. Então a gente vai ter inicialmente o robô nessa situação. A gente tem uma pose inicial e uma pose objetivo. O primeiro controle que vai ser executado então vai ser de rotação, até que o robô ele se alinhe com aquela posição desejada. Se alinhando, ele vai executar o controle de deslocamento. Então ele vai começar a andar em linha reta. Como eu falei, pode se perder durante. Se acontecer ele sair dessa linha reta, vai executar de novo o controle de rotação. E após se alinhar, ele executa o controle de deslocamento até atingir a pose que a gente desejava desde o início. Só reforçando aqui, os valores de KP e KD que a gente utiliza no controle de rotação é 20 para o KP e 5 vezes 10 menos 2 no KD. E o KI que a gente não colocou aqui, ele é 0, porque a gente utiliza um computador, nesse caso, PD. A mesma coisa acontece com o controle de deslocamento. O nosso KP é 3 vezes 10 menos 5 e o KD 6 vezes 10 menos 7. E agora comentando sobre a parte do sistema supervisório em si. Como eu já tinha comentado, o nosso próprio TagoIO, ele já tem dentro da solução um broker já implementado nele. Então a gente tem basicamente o nosso broker, sendo o próprio TagoIO, um cliente que é o S32, que vai estar fazendo a publicação dos dados, e o próprio Tago também tem o TagoRun, que ele já vai estar inscrito aí no tópico, que ele vai estar adquirindo informações. Então ele se divide nosso sistema supervisório em dashboards, né, painéis, e nesses painéis são as informações que a gente vai estar monitorando. O endereço que a gente utiliza é o MQTT, mqtt.tago.io. A gente utiliza aí TCP/IP, sem criptografia, a porta que a gente utiliza aí é 1883. A gente tem aí um usuário e uma senha utilizada para poder conectar no broker, ou seja, não é qualquer um que consegue conectar lá. Esse usuário é um token que é gerado pelo próprio Tago e a senha é determinada pelo usuário. Aí, o nosso TagoRun, que é a parte do cliente que está no supervisório, ele vai estar subscrito nesse tópico, tc/hashtag. Esse hashtag em si, ele indica para mim que todo tópico que for publicado, que tem aquele prefixo tc/bulls, vai estar sendo recebido pelo cliente, pelo TagoRun. A publicação, como eu já tinha comentado, é feita em JSON e tem esse formato. Eu tenho minha variável, nesse exemplo aqui, a velocidade esquerda, seria a velocidade na roda esquerda, o valor 2,35 e a unidade aqui em metros por segundo. E o S32 ele vai estar publicando esses tópicos, são os tópicos que a gente está monitorando. TC/bateria, a corrente de cada um dos motores, a potência que a gente está enviando em cada um dos motores também, a velocidade em cada roda e, por último, a jogada. E assim, está um pouco difícil de enxergar aqui, mas esse é o nosso dashboard. Então a gente tem aqui a potência de cada um dos motores,
a tensão da bateria, aqui é a jogada selecionada, e dois gráficos aqui que representam a velocidade da roda e a potência dos motores. E a corrente. Aqui é a parte de teste de resultados agora, começando com a parte do nosso controle. Esse gráfico aqui de cima vai estar mostrando o deslocamento do robô. Esse aqui é a velocidade de deslocamento de cada um dos eixos, x e y, além do velocidade de deslocamento interno. Então aqui a gente percebe que no começo ele não tem uma variação tão significativa em x e y, a gente percebe tanto por esse gráfico aqui, quanto por esse gráfico aqui, e ele tem uma boa variação ali na parte de θ, porque ele está justamente executando o controle de rotação, que é o que a gente consegue ver ali no vídeo. Depois ele começa a se deslocar mais, né, que é onde entra em ação o controle de deslocamento, e aí ele consegue variar mais o valor de y e de x. E aí a gente vê ali que tem vários pontos ali que ele vai se acertando e que é executado o controle de rotação. Aí quando é executado o controle de rotação, a gente tem que deslocar a gente tem esses patamares aqui no deslocamento e tem uma variação maior aqui nos valores do θ. No caso, se for para 35 centímetros de x e y, a gente pode ver que quando ele alcança essa habilidade, o valor está bem próximo aqui do valor desejado, que é 350 mil microsegundos ou 35 centímetros, que é o que a gente queria chegar no final das contas para esse exemplo. Esse aqui é quando a gente queria chegar no valor x menos 35 centímetros e y menos 35 centímetros. A gente vê aqui que novamente chegou bem próximo do valor que a gente desejava. Isso aqui foi para 35 centímetros e 70 centímetros, 35 para o x e 70 para o y, e que ele também chegou ali nessa habilidade no valor interessante para a gente. E por último aqui, para o x menos 35 e y 70 centímetros, que de novo ele atingiu essa habilidade no valor que a gente desejava. Por fim aqui a parte da supervisão, a gente escolheu fazer um vídeo aqui utilizando o robô rádio controlado, porque a ação do autônomo é muito rápida e a gente teria poucos dados sendo plotados. E como vocês podem ver aqui, a gente conseguiu uma comunicação praticamente em tempo real, então a gente consegue acompanhar a movimentação do robô ali e a plotagem das informações de maneira bem rápida aqui com o nosso sistema supervisório. Então, observando aí os testes de resultados que o Matheus acabou de apresentar, a gente consegue concluir que o trabalho ele cumpriu com o seu objetivo, que era fechar a malha de controle e ter uma assertividade ali, além de supervisionar. Porém, a gente também percebeu possibilidades de melhora. Então, na parte do controle, a gente acha que a gente consegue melhorar um pouco mais os ganhos, para que o robô consiga ficar um pouco mais rápido, além de implementar um filtro para que ele tenha menos erro, ele fique com um movimento um pouco mais suave. Já na parte do supervisório, a gente consegue colocar outras variáveis e também fazer o caminho inverso. Não apenas visualizar no supervisório, mas também selecionar jogadas por lá. Jogadas ou set point ou outras variáveis, né? E a gente conclui também que esse robô está apto para competições, né, de robótica, que era um dos intuitos também, e obtendo ali a assertividade que a gente buscava e que muitas vezes acabava fazendo a gente perder alguma batalha. E a gente também viu dentro do projeto diversas tecnologias e pilares aí da indústria 4.0, como internet das coisas, computação em nuvem, manufatura aditiva, sistemas integrados, simulações e até mesmo robôs autônomos. Bom, é isso, a gente agradece a presença de todos aí e muito obrigado.